Opa, Aí, pega galera, mais uma. tudo Qual bem com dessas você? palavras que é feminina, compadre? Ah, Bandeira, galinha, diretoria, farinha e Vamos matemática. jogar aqui hoje. mas tudo é, não? É não. Que- A bandeira não é feminina porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem Roblox. pinto. Roblox. Diretoria não é feminina porque tem membro. Cara, Farinha travou não é a cabeça feminina por porque tem si. saco. Quando Matemática é entrar- a única que é feminina, compadre. Quando Por quê? entrar, eu Porque aviso. tem regra, problema demais e ninguém entende. Adriano, se você está vendo esse vídeo, por favor, você bota pra mim se dá pra Opa, editar tá, pega a mais música uma. de fundo, Qual dessas porque eu palavras não que é escrito. feminina, compadre? Ah, Não Bandeira, quero, galinha, troço ruim. diretoria, farinha e matemática. Música mas tudo é, não? É não não. dê copyright. A bandeira não é feminina Copyright. porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem Nossa, pinto. tá muito bem feito. Diretoria não é feminina porque tem membro. Farinha não é feminina porque tem saco. Matemática é a única que é acabei de feminina, compadre. acordar, gente. Porque tem regra, problema Level demais e ninguém 40. entende. Cadê meu rádio? Opa, tá, pega Ó, mais gente, vou uma. mostrar Qual um dessas pouco palavras que é feminina, compadre? Ah, Bandeira, galinha, diretoria, farinha e matemática. daqui. Shopping. mas tudo é, não? É não. A bandeira não é feminina porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem pinto. Diretoria não é feminina porque tem membro. Farinha não é feminina porque tem saco. 321 Matemática é a única que é feminina, compadre. Galera, Porque tem regra, Desculpa, problema mas eu vou demais e comprar o ninguém rádio. entende. depois eu vou comprar mais Robux. Opa, tá, pega mais uma. Qual dessas palavras que é feminina, compadre? Ah, Bandeira, galinha, diretoria, 4 farinha vezes e 80. matemática. mas tudo é, não? É não. A bandeira não é feminina porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem Não pinto. liga, esse tá lagando. Diretoria não é feminina porque tem membro. Farinha não é feminina porque tem saco. Matemática é a única que é feminina, compadre. Por quê? Porque tem regra, Caralho, problema vamos? demais e ninguém entende. Opa, tá, pega mais uma. Qual dessas palavras que é feminina, compadre? Ah, Bandeira, galinha, diretoria, farinha e matemática. mas tudo é, não? É não. A bandeira não é feminina porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem pinto. Diretoria não é feminina porque tem membro. Farinha não é feminina porque tem saco. Matemática é a única que é feminina, compadre. Por quê? Porque tem regra, problema demais e ninguém entende. Não gostei dessa cabecinha bonita. Opa, tá, pega mais uma. A minha Qual dessas palavras que é feminina, compadre? Ah, Bandeira, galinha, diretoria, farinha e matemática. mas tudo é, não? É não. A bandeira não é feminina porque tem pau. O cara sumiu. A galinha não é feminina porque tem pinto. Diretoria não é feminina porque tem membro. Farinha não é feminina porque tem saco. Matemática é a única que é feminina, compadre. Por quê? Porque tem regra, problema demais e ninguém entende. Opa, tá, pega mais uma. Qual dessas palavras que é A feminina, xerife. compadre? Ah, Bandeira, galinha, diretoria, farinha e matemática. mas tudo é, não? É não. A bandeira não é feminina porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem pinto. Diretoria não é feminina porque tem membro. Farinha não é feminina porque tem saco. Matemática é a única que é feminina, compadre. Por quê? Porque tem regra, problema demais e ninguém entende. Opa, tá, pega mais uma. Qual dessas palavras que é feminina, compadre? Ah, Bandeira, galinha, diretoria, farinha e matemática. mas tudo é, não? É não. A bandeira não é feminina porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem pinto. Diretoria não é feminina porque tem membro. Farinha não é feminina porque tem saco. Matemática é a única que é feminina, compadre. Por quê? Porque tem regra, problema demais e ninguém entende. Opa, tá, pega mais uma. Qual dessas palavras que é feminina, compadre? Ah, Bandeira, galinha, ser xerife, eu diretoria, mordo, farinha eu vou. e matemática. mas tudo é, não? É não. Voltei, eu sou A bandeira xerife. não é feminina porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem pinto. Diretoria não é feminina porque tem membro. Farinha não é feminina porque tem saco. Matemática é a única que é feminina, compadre. Por quê? Porque tem regra, problema demais e ninguém entende. Mãe desceu da partida. Opa, tá, pega mais uma. Qual dessas palavras que é feminina, compadre? Ah,
Bandeira, galinha, Viu, diretoria, gente? farinha Olha e como se matemática. faz. Pai, tudo é, não? Uhul! A bandeira não é feminina porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem pinto. Nossa, Diretoria não é feminina porque tem membro. Farinha não é feminina porque tem saco. Matemática é a única que é feminina, compadre. Por quê? Porque tem regra, problema demais e ninguém entende. Compadre, sapeca mais uma. Qual dessas palavras que é feminina, Bob. compadre? Ah, Bandeira, galinha, diretoria, farinha e matemática. pai, tudo é, não? Não. eu sou o quê? A bandeira não é feminina porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem pinto. Diretoria não é feminina porque tem membro. Farinha não é feminina porque tem saco. Galera! Matemática é a única que é feminina, compadre. Por quê? Já tô Porque tem tirando. regra, problema demais e ninguém entende. Compadre, sapeca mais uma. Qual dessas palavras que é feminina, compadre? Ah, Bandeira, galinha, diretoria, farinha e matemática. pai, tudo é, não? Não. A bandeira não é feminina porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem pinto. Diretoria não é feminina porque tem membro. Farinha não é feminina porque tem saco. Matemática é a única que é feminina, compadre. Por quê? Porque tem regra, problema Quando demais acabar e essa ninguém entende. partida, eu volto. Galera, eu voltei. Compadre, sapeca mais uma. Qual dessas palavras que é feminina, compadre? Ah, Bandeira, galinha, diretoria, farinha e matemática. pai, tudo é, não? Não. A bandeira não é feminina porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem pinto. Diretoria não é feminina porque tem membro. Farinha não é feminina porque tem saco. Matemática é a única que é feminina, compadre. Tira, Porque gente, tem vocês regra, viram? problema Eu demais tava e ninguém clicando, entende. não tirou. Quando começar a próxima partida, eu volto. Compadre, sapeca mais uma. Qual Galera, dessas voltei, palavras é que é round- feminina, round compadre? Ah. bônus. Bandeira, galinha, diretoria, farinha e matemática. Pai, tudo é, não? Não. A bandeira não é feminina porque Não é tem pau. Juggernaut. A galinha não é Round feminina bônus, porque tem só que é pinto. Juggernaut. Diretoria não é feminina porque tem membro. Farinha não é feminina porque tem saco. Matemática é a única que é feminina, compadre. Por quê? Porque tem regra, problema demais e ninguém entende. Cadê meu Compadre, Dodge? sapeca mais uma. Qual dessas palavras que é feminina, Um compadre? gato, Ah. mas um Bandeira, galinha, diretoria, farinha e matemática. Pai, tudo é, não? Não. A bandeira não é feminina porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem pinto. Parece Diretoria que- não é feminina porque tem membro. Farinha não é feminina porque tem saco. Matemática é a única que é feminina, compadre. Por quê? Porque tem regra, problema demais e ninguém entende. Quando começar Compadre, sapeca mais uma. Qual Começa dessas a palavras que é próxima feminina, parte. compadre? Ah, Bandeira, galinha, diretoria, farinha e matemática. pai, tudo é, não? Não. A bandeira não é feminina porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem pinto. Diretoria não é feminina porque tem membro. Farinha não é feminina porque tem saco. Matemática é a única que é feminina, compadre. Tem um amigo, Porque tem hein? regra, problema demais e ninguém entende. Compadre, sapeca mais uma. Qual dessas palavras que é feminina, compadre? Ah, Bandeira, galinha, diretoria, farinha e matemática. pai, tudo é, não? Não. A bandeira não é feminina porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem pinto. Diretoria não é feminina porque tem membro. Farinha não é feminina porque tem saco. Matemática é a única Já que é acabou? feminina, compadre. Por quê? Porque tem regra, problema demais e ninguém entende. Compadre, sapeca mais uma. Qual dessas palavras que é feminina, compadre? Ah, Bandeira, galinha, diretoria, farinha e matemática. pai, tudo é, não? Não. A bandeira não é Amigo, feminina eu porque tem poderia pau. te dar, na verdade, eu vou te dar. A galinha não é uma feminina porque tem pinto. Diretoria não é feminina porque tem membro. foto. Então, vai. Farinha não é feminina porque tem saco. Matemática é a única que é feminina, compadre. Por quê? Porque tem regra, problema demais e ninguém entende. Compadre, sapeca mais uma. Qual dessas palavras que é feminina, compadre? Ah, Bandeira, galinha, diretoria, farinha e matemática. pai, tudo é, não? Não.
A bandeira não é feminina porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem pinto. A diretoria não é feminina porque tem membro. Farinha não é feminina porque tem Morri saco. logo de começo. Matemática é a única que é feminina, compadre. Por quê? Porque tem regra, problema demais e ninguém entende. Compadre, sapeca mais uma. Qual dessas palavras que é feminina, compadre? Ah, Bandeira, galinha, diretoria, farinha e matemática. mas tudo é, não? Não. A bandeira não é feminina porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem pinto. A diretoria não é feminina porque tem membro. Farinha não é feminina porque tem saco. Matemática é a única que é feminina, compadre. Por quê? Porque tem regra, problema demais e ninguém entende. Eu perdi mesmo. Compadre, sapeca mais Tá uma. Qual rindo? dessas palavras que é feminina, compadre? Ah, Bandeira, galinha, diretoria, farinha e matemática. mas tudo é, não? Não. A bandeira não é feminina porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem pinto. Todo mundo viu que eu fiz certo que Diretoria esse não é cara feminina ainda porque tem tomada. membro. Farinha não é feminina porque tem saco. Matemática é a única que é feminina, compadre. Por quê? Porque tem regra, problema demais e ninguém entende. Compadre, sapeca mais uma. Qual dessas palavras que é feminina, compadre? Ah, Bandeira, galinha, diretoria, farinha e matemática. mas tudo é, não? Não. A bandeira não é feminina porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem pinto. Queria A diretoria tanto não é roubar. feminina porque tem membro. Farinha não é feminina porque tem saco. Matemática é a única que é feminina, compadre. Por quê? Porque tem regra, problema demais e ninguém entende. Compadre, sapeca mais uma. Qual dessas palavras que é feminina, compadre? Ah, Bandeira, Eu- galinha, diretoria, farinha e matemática. Fofinho. mas tudo é, não? Não. A bandeira não é feminina porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem pinto. A diretoria não é feminina porque tem membro. Farinha não é feminina porque tem saco. Matemática é a única que é feminina, compadre. Por quê? Porque tem regra, problema demais e ninguém entende. Compadre, sapeca mais uma. Qual dessas palavras que é feminina, compadre? Ah, Bandeira, galinha, diretoria, farinha e matemática. mas tudo é, não? Não. A bandeira não é feminina porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem pinto. A diretoria não é feminina porque tem membro. Farinha não é feminina porque tem saco. Matemática é a única que é feminina, compadre. Por quê? Porque tem regra, problema demais e ninguém entende. Compadre, sapeca mais uma. Ah, bandeira, galinha, diretoria, farinha e matemática. Mas tudo é, não? A bandeira não é feminina porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem pinto. A diretoria não é feminina porque tem saco. Matemática é a única que é feminina, compadre. Porque tem regra, problema demais e ninguém entende. Compadre, sapeca mais uma. Qual dessas palavras que é feminina, compadre? Ah, Bandeira, galinha, diretoria, farinha e matemática. mas tudo é, não? Não. A bandeira não é feminina porque tem pau. A galinha não é feminina porque tem pinto. Esse foi A o diretoria vídeo. não é E feminina tchau, tchau, porque tem galera. membro. Farinha não é feminina porque tem saco. Matemática é a única que é feminina, compadre. Por quê? Porque tem regra, problema demais e ninguém entende.